Outra notícia aqui em Os Pingos nos Is, uma investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil revelou que líderes do PCC tinham acesso a procedimentos médicos e estéticos de alto custo dentro dos presídios de segurança máxima. Entre os atendimentos identificados estavam a aplicação de botox e clareamento dentário. Segundo a apuração, Williams Erbas Camacho, que é o Marcola, chegou a realizar a aplicação de botox sob pretexto de tratar inflamação no nervo trigêmeo. Outros detentos e líderes da facção, como Wanderson Newton de Paula Lima, conhecido como Andinho, Paulo César Nascimento Juniro, o Paulinho Neblina e Rogério Jeremias Simone, o GG do Mangue, morto em 2018, estavam entre os beneficiados. As investigações revelaram que advogados do grupo criminoso é que selecionavam os profissionais de saúde que prestariam o serviço e articulavam o pagamento com o dinheiro da facção. Na manhã desta terça-feira, a polícia prendeu 3 advogados, o presidente e o vice de uma ONG chamada Pacto Social e Carcerário, acusados de ligação com o PCC. A organização teria se transformado em uma ferramenta dos criminosos para fazer falsas denúncias de abuso no sistema prisional e também manipular discursos políticos em seu favor. Começar essa com Mota, PCC usando uma ONG para conseguir regalias, benefícios nas penitenciárias de segurança máxima e, segundo as apurações, eles teriam feito até procedimentos estéticos, aplicações de botox e também clareamento nos dentes, Mota. Muita gente denuncia, Canhata, há muito tempo a atuação desse ecossistema de ONGs, né? São ONGs dedicadas a defender os benefícios e os direitos dos criminosos presos. Não existe um ecossistema no Brasil dedicado a defender os direitos das vítimas de crimes. A cada 20 anos, no Brasil, são assassinadas 1 milhão de pessoas. Você imagina a quantidade de pessoas nesse país que já foi vítima de crimes. Não tem uma única ONG cuja finalidade seja lutar pelos direitos das vítimas de crimes. Há uns 2 meses, mais ou menos, eu recebi aqui uma mensagem de uma espectadora, a Valéria, e ela disse o seguinte: Mota, ninguém está falando sobre o absurdo do lançamento em um serviço de streaming de um documentário em defesa de líderes de facções. Esse documentário, eu cheguei a assistir um trecho, ele mostra a dificuldade das famílias dos criminosos presos. Em nenhum momento ele fala dos crimes cometidos. E só no final eles colocam nos créditos o nome dos criminosos, deixando de mencionar que eles fazem parte de facções. No documentário aparecem figuras conhecidas, políticos, juristas, pregando o desencarceramento. E aí ela encerra dizendo: é um escárnio. Eu vi um trecho do comentário. Eu tive náuseas, parei de assistir. O trecho que eu vi, aparecia um indivíduo que se apresentava como ex-presidiário. Ele não dizia qual era o crime que ele cometeu. Mas ele dizia, ele explicava como ele tinha conseguido. E assim, Canhata, tudo num tom cinema-realidade, sabe? Aquele tom documentário descolado, bacana, comovente. E ele dizendo, assim, com muita naturalidade, como ele tinha conseguido reduzir a sua sentença, que originalmente era de 90 anos de prisão. Ele disse: eu consegui reduzir para 20 e poucos anos, e mostrou uma pilha de livros, dizendo: eu consegui isso lendo esses livros aqui. E uma das ONGs que aparece nesse documentário é a mesma que está sendo investigada nesse caso. Pois é, Beraldo, quais aspectos dessa notícia chamam a sua atenção? Tem esse destaque, essa informação trazida pelo Mota sobre essa organização, que era uma aliada do PCC, da facção criminosa, porque fazia denúncias ao Ministério Público, aos órgãos do Estado de São Paulo, a Polícia e também a Secretaria de Segurança, e além disso manipulava, se utilizava de muitas ferramentas para estimular discursos, manipular discursos políticos para melhorar as condições dos chefões do crime nessas penitenciárias. Beraldo. Renato, isso é
um grande absoluto escárnio, porque demonstra que criminosos presos que cometeram graves ofensas contra a sociedade foram alcançados pela polícia, submetidos a um processo, finalmente condenados, os raros que são condenados no Brasil, estão cumprindo pena, mas encontram tempo para se preocuparem com a vaidade. Não há demonstração maior de que a vida dos presídios brasileiros é de tal forma mansa para esses líderes, para essas figuras relevantes das organizações criminosas, que eles estão ali se preocupando com botox, se preocupando com as questões da vaidade. Vaidade para quem? Ficar bonitinho para quem? A quem eles tanto querem agradar? Ah, é porque tem visita íntima. Ah, é porque eles estão ali jogando videogame, falando no celular. Eles estão ali navegando pela internet, fazendo tudo que fariam se solto estivessem, mas contam com a proteção do Estado. A vida desses marginais é mais barata dentro dos presídios e em nada muda. Tanto é que estão aí fazendo embelezamento, botox, clareamento dentário, por aí vai. É uma vergonha para o Brasil esse tipo de notícia. Pois é, as pessoas que estão chegando agora, de fato, uma investigação que revela justamente que integrantes dos chefões da organização criminosa conseguiam receber esses tratamentos estéticos, aplicações de botox, clareamento dos dentes dentro do presídio, enfim, a investigação aponta uma série de coisas, inclusive ONGs que ajudavam a facção, inclusive fazendo denúncias ao Ministério Público. Acácio, quando o Mota tratava das questões referentes ao documentário, você fez uma sinalização concordando com o que ele disse. Você também assistiu ao documentário? Não assisti, Caniato, mas eu acho que a questão do botox e do clareamento tem até um tom jocoso. O que me preocupa é a questão das ONGs, porque não é a primeira vez que nós nos deparamos com algo nesse sentido. E não é a primeira organização criminosa que adota essa estratégia. Nós tivemos no Rio de Janeiro também, o Mota me corrija, há alguns anos atrás algo nesse sentido, e em São Paulo nós temos nos deparados cada vez mais com organizações não governamentais que têm como finalidade criar fundamentos para que sejam feitos ataques ao sistema penitenciário e ao sistema penal como um todo. Elas fazem ataques ao Poder Judiciário, à atuação da polícia, à atuação do Ministério Público e às próprias instituições penitenciárias. E é importante a gente entender dois elementos. Primeiro, as organizações criminosas têm muito dinheiro. Elas são muito rentáveis. Então, elas têm estrutura financeira para aparelharem cada vez mais essas ONGs e darem força a essas ONGs. Em segundo lugar, quando nós olhamos para o nosso sistema jurídico, por exemplo, quando nós olhamos para os legitimados a proporem ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito federal ou no âmbito estadual, essas ONGs ou eventuais associações criadas a partir destas ONGs passam a ser legitimadas a partir desse contexto. Então, nós temos associações vinculadas aos criminosos que estão discutindo juridicamente a constitucionalidade, a legalidade de medidas impostas a estes criminosos, o que é um contrassenso tremendo. Então, repito, acho que a questão do botox, do clareamento, tem um viés jocoso. A gente tem que olhar para quem tem estrutura e tem capacidade de discutir e apontar o dedo para os poderes constituídos de combate à criminalidade. Mota, você, com a sua vasta experiência tratando de questões ligadas à segurança pública, quando vem à tona a informação de que ONGs foram criadas com o objetivo, com a finalidade de amparar o crime organizado,
isso aumenta a dificuldade e o desafio que as autoridades têm de enfrentar o crime organizado, né? Porque parece uma disputa assimétrica quando você olha justamente o crime organizado com tantos atores que acabam amparando e ajudando nessa atividade que é ilegal. Você listaria aqui, além das ONGs, quais são outros elementos que acabam pesando demais a favor da criminalidade? Porque para muita gente, uma grande parcela, certamente, do nosso público, é uma novidade, que ONGs teriam sido criadas com o objetivo de ajudar as facções criminosas. É uma novidade para quem não assiste o Pingos nos Is com fidelidade, porque a gente já fala sobre isso há muito tempo, né? Eu sempre digo aqui, toda vez que vocês ouvirem a divulgação de um relatório, de uma pesquisa, uma coisa assim que sai do nada, um dado negativo sobre a polícia ou sobre o governo de São Paulo, pode olhar com cuidado, examinar a notícia que vocês vão ver uma ONG por trás. Pega o nome daquela ONG, vai no navegador, vai lá no site da ONG, abre o relatório anual da ONG. Eu, que não sou de apostar, aposto com você, que você vai ver lá na seção de doação, dinheirinho da Open Society Foundation e de outras fundações americanas. São fundações que vivem de financiar o pensamento progressista. Esse, Caniato, é o inimigo número um da segurança pública brasileira. É o pensamento progressista. Deixa eu falar de outra forma. É o pensamento marxista aplicado à justiça criminal. Eu vou simplificar uma história que é muito comprida. Quando você pega as ideias de Marx, aquele sujeito barbudo que viveu no século XIX, que teve 2 filhas que se suicidaram depois de adultas, que manteve a sua família na miséria, um sujeito amargo, ressentido, revoltado. Quando você pega as ideias dele e aplica a justiça criminal, o resultado da mistura é uma coisa chamada criminologia crítica, que eu aposto que a maioria dos nossos espectadores nunca ouviu falar e nem deveria ouvir falar mesmo. Mas o que a criminologia crítica diz é o seguinte: existem 2 tipos de crime. Crime de gente pobre e crime de gente rico. Quando é um crime de gente pobre, você não deve punir, porque isso é injustiça social. Você só deve punir o crime de gente rica. Crime de gente rica é o crime de colarinho branco. É o desvio de dinheiro, a corrupção, fraude. O que é crime de gente pobre? Na cabeça dos criminólogos críticos, é o assalto, é o sequestro, é o homicídio, é o estupro. Então, essas coisas você tem que desencarcerar. Essa é a pauta dessas ONGs todas. O desencarceramento, a descriminalização de condutas, a liberação das drogas. Então, respondendo à sua pergunta, os 2 maiores inimigos da segurança pública. Número 1, a ideologia socialista, progressista, marxista, comunista, como vocês quiserem chamar. Número 2, esse ecossistema de ONGs que, inclusive, vive nos gabinetes de Brasília, dando ideias para os nossos políticos. Agora, Beraldo, há uns anos, eu me lembro de escutar muitos analistas projetando que, do jeito que as coisas caminhavam, nós chegaríamos em um momento em que o crime organizado cresceria tanto, mas tanto, que estaria infiltrado em praticamente todos os setores da sociedade. E de uns meses para cá, a gente trouxe tantas notícias. Que tal facção criminosa criou uma empresa para participar de uma licitação, venceram um pregão e estavam prestando serviços para a prefeitura, para determinado município. E por aí vai. A gente trouxe informação que o PCC financiou candidatos, alguns teriam entrado em câmaras municipais, tem informação que muitos participam de esquemas envolvendo coleta de lixo, tem a informação aqui da cidade de São Paulo de que o PCC teria participação em empresas de transporte, enfim, são muitas informações que indicam que cada vez mais o crime organizado acaba ocupando alguns espaços nos vários setores da sociedade. Agora, quando a gente traz a informação de que ONGs, organizações não governamentais, são criadas justamente com esse objetivo de utilizar a interlocução que tem como ONG,
para conseguir benefícios para os criminosos, aí a gente tem a certeza, né? Nós já chegamos nesse patamar. Aquilo que falavam há 2, 3 anos, o crime organizado vai estar em todos os setores da sociedade, nós já estamos nesse momento, né? Estamos e faz tempo. A gente só está tomando conhecimento agora, só está ficando claro, está sendo estampado nas nossas caras, Caniato. Essa é a mudança. Porque as ONGs, as organizações não governamentais, olha só que bonitinho, foram associados a uma questão social, uma iniciativa social de pessoas desapegadas que se reuniam ali só para ajudar alguma causa, ajudar alguém, ajudar o próximo, né? Organização não governamental. O que você faz? Não, eu trabalho numa ONG. Puxa vida, que pessoa virtuosa. Criou-se essa imagem. Só que nós estamos vendo como a figura, a personalidade jurídica das ONGs foi completamente sequestrada para se prestar, para dar essa roupagem de coisa nobre para as piores ideias possíveis e as piores atividades possíveis dentro do Brasil. Uma ONG, ela pode ir dentro dos prédios públicos, dizer, olha, nós estamos aqui para defender o direito dos presos. Olha, nós estamos aqui para defender que os jovens que são pegos roubando o celular, que eles não sejam penalizados, que são pobres coitados. Nós estamos aqui para dizer que é preciso dar dignidade às pessoas que estão encarceradas. E falam isso com a maior tranquilidade e sem nenhum compromisso com o país. Porque o compromisso delas, como sempre traz aqui o Mota, é com quem banca aquela instituição. E muitas vezes é isso, dinheiro que vem até do exterior para bancar certo tipo de militância. Neste caso específico, é dinheiro que vem do crime, direto para irrigar o bolso dessas pessoas. Quantas e quantas ONGs com esse discursinho nobre que vão lá, os seus diretores, na hora de irem viajar, participar de eventos internacionais, todo mundo lá de primeira classe, classe executiva, hotel 5 estrelas, motorista esperando no aeroporto, vivendo um vidão com dinheiro que as pessoas, muitas vezes de boa fé, colocam achando que estão financiando algum tipo de causa nobre. Não estão. Estão financiando vida boa de muitas pessoas que mamam nas tetas dessas instituições. Então, é mais um alerta, Caniato, como você disse, nesse aspecto, de que o crime organizado está com os seus tentáculos em tudo quanto é lado, em todas os quadrados do Brasil. E por que também, Caniato, só para eu terminar, porque muitas vezes o crime organizado se coloca diante do interesse de algum outro grupo que na sua essência não está ligado ao crime, mas que na hora que se depara com este problema faz um acordo. Olha, você continua aí com o teu tráfico de drogas, que eu vou ficar roubando aqui no esquema do transporte público. E aí todo mundo passa a conviver de forma serena e tranquila. Esse é o Brasil que a gente vive hoje.